Você sabe que eu, eu gravei com o Atílio, né? Foi colega teu, né? Vocês são colega lá do, do programa da TV Cultura. Ah, eu gravei hoje Gravou? Ah, tá. depoimento. Gravei hoje. Ah, beleza, beleza. Depoimento sobre o Ari Toledo, que é muito meu amigo, né? Amigo de muitas Ah, vezes. certo, certo. Gosto muito do Atílio, ele sempre apoiou muito o teatro e é uma pessoa fantástica. Sim, sim. É a Bíblia da Dramaturgia. Nossa, Chama. já estamos na Bíblia. Eu sou o homem das Bíblias. Como diz um cineasta chamado Carlos Gerbasi, né? Ele é do sul do país, mas ele fez vários longas, ele roteirista da Globo depois, né? Ele foi como é que é, de várias minisséries, né? Da Engraçadinha, de várias. E aí, quando eu gravei com ele, ele falou que eu sou o homem das Bíblias. Então pergunta por quê? Porque eu tava fazendo um trabalho que era sobre cinema. Não, vai ser a Bíblia do cinema, né? Aí, não, eu vou fazer a Bíblia da dramaturgia, porque já entra tudo, né? Entra tudo, engloba tudo, né? Isso, exatamente. Então, sim. Até o ano passado, né? Estava difícil da gente se encontrar, mas hoje deu certo. Ah, sim, sim, claro. Em relação ao nosso encontro aqui, né? Bom, eu, antes de qualquer coisa, então, gostaria de agradecer a tua presença aí, né? E a tua participação, a tua colaboração no projeto e na entrevista. Eu não sei se você percebeu, cara, mas você está buscando motivos para estar aqui em cima. Já o meu motivo, ele não passa. A realidade que eu deixei lá embaixo continua lá. E se para você virou uma questão menor de simples curiosidade, eu acho sinceramente que está na hora do senhor descer daqui. Como é que é? Ficou surdo, elefante bitomaníaco, suicida. Desce logo. Você não deve estar falando sério. Eu tô falando sério pra caralho, porra! Até agora eu tava pelo menos respeitando você e os seus motivos. Mas agora parece que você nem sabe o porquê está aqui em cima. Isso me irrita. Essa sua dispersão e busca de valores, seja eles quais forem, acaba ridicularizando a minha história. O meu suicídio. Quer saber de uma coisa interessante? Não! Eu não ouvi uma só sílaba de tudo isso que você acabou de falar aí. Bom, vamos para a Gênese. Eu sempre vou para a Gênese, é lógico. A tua família, né? Antes de você nascer e coisa e tal, os teus pais ou avós, eles tinham alguma ligação com a arte e a cultura? Ou a cultura? Não, ninguém. Da minha família, só eu mesma. Olha só. E houve alguma resistência quando você manifestou interesse, assim? Na época que eu decidi, meus pais já eram separados. Eu fui criada na religião adventista, então eu tive uma infância assim que proibia uma série de coisas, né? Mas quando eu decidi seguir a carreira, meus pais já estavam separados. Eles se separaram, na verdade, eu tinha, sei lá, 4 anos. E eu tenho poucas lembranças da convivência com meu pai. Agora, se fosse na presença dele, sim, teria uma resistência muito maior. Mas a minha mãe sempre me deu muito apoio. Sim, sim, sim.
uma coisa que a gente sempre toca aqui memórias afetivas audiovisuais. Quando eu falo em teatro, as pessoas pensam, mas é audiovisual? Audiovisual não é o cinema, não é a televisão, mas o teatro, você, fisicamente, você tem o áudio e o visual, porque você está enxergando, né? Será que eu estou errado? Teatro é o aqui e agora. Teatro você não volta para fazer de novo, você não tem essa oportunidade. É uma arte que você não tem volta. Cada espetáculo ele é novo, porque ele é ao vivo. Aquele público é só aquele dia. O sentimento que você está tendo naquele dia, a resposta que o público está dando naquele dia, é só naquele dia. No dia seguinte, pode ser tudo diferente. O texto é o mesmo, os atores são os mesmos, mas nós não estamos do mesmo jeito, né? Nosso sentimento muda, a plateia muda. Então, eu acho que a grande diferença aí é que o teatro é aqui e agora. Ele não tem retorno, ele não tem cortes, ele não tem o faz de novo. Você pode fazer de novo só no dia seguinte, mas naquele dia é aquele espetáculo, é ao vivo. Ele não tem retorno, né? Você não pode retornar. Sim, sim. Você só pode avançar no dia seguinte. Sim, sim. Eu não me diverti assim, porra. Há muito tempo, é sério. Passada a tensão do momento, eu tô me sentindo um idiota do circo. Acompanhado de outro idiota, é claro. Bom, Emerson, hoje em dia se grava um espetáculo, né? Os primeiros que eu fiz, eu não tenho absolutamente nada, nem fotografia. Me pediram há pouco tempo um currículo, né? Eu não tenho, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje de gravar, de fotografar, de fazer um ao vivo, né? uma live. Imagina, o telefone tradicional já era uma coisa rara, né? Quando eu comecei. Quer dizer, nem todo mundo tinha, assim, quem dependia, eu falo da minha infância. Sim, sim. Mas, esses veículos de comunicação que tem hoje, essa evolução tecnológica, ela agilizou muito. Mas, infelizmente, quando eu comecei, não tinha essa facilidade. Agora, eu acho que o teatro ele não tem nada a ver com audiovisual, eu acho. Sim, sim. A não ser Não, mas teatro online. Eu cheguei a fazer teatro online durante a pandemia, encenando, não lendo, encenando. Bom, sim, mas é que eu não quero que pense que eu sou um imbecil aqui, algumas. não, imagina, Não, é que eu estou apontando uma questão não muito comentada. É porque a expressão audiovisual ela sempre se remete ao registro de imagem em som, uma modalidade que você vai assistir depois ou em casa ou numa sala, né? Uma sala de exibição, cinema, etc. Isso hoje existe, mas é isso que eu estava te falando. Hoje nós podemos fazer esse tipo de registro, né? Quando eu comecei, não. Imagina, eu estava procurando fotos de peças que eu fiz no início da carreira e eu não encontrei. Sim, sim, mas aí que está. Eu quero saber, a pergunta ela foi assim, ó. Quando eu falei memórias afetivas audiovisuais, você conheceu primeiro teatro, cinema ou televisão? Ou circo? Foi o teatro. Uhum. Foi o teatro. Porque eu, na verdade, desde muito pequena, sem nunca ter ido ao teatro, eu já fazia meu teatrinho. Eu já criava as minhas histórias e eu tinha a televisão como referência, o filme, cinema, né? Não no cinema, eram filmes que a gente via na TV, quer dizer, eu já fazia historinhas, eu criava historinhas sem saber que aquilo era teatro. Sim. E aí eu fiz escola, me apaixonei, isso eu tinha
12, 13 anos, senti que era aquilo que eu queria. Imagina, eu ia prestar vestibular para medicina, que era uma influência dos meus pais, né? Sim, claro. Mas foi no teatro. O meu primeiro contato com a arte foi no teatro. Sim, sim. Quando a criança está brincando, ela já está fazendo uma espécie de teatro, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas as minhas irmãs não gostavam dessas brincadeiras. Eu acabava ficando sozinha ou com as coleguinhas da vizinhança, mas as minhas irmãs não gostavam. Sim, sim, sim. Mas você pegou, apesar disso, você pegou já a televisão em andamento, né? Vamos pegar aí. A televisão, inclusive, foi a minha referência. A gente tinha a televisão para assistir, né? Então, eu ficava encantada com tudo aquilo que eu assistia. Programas de auditório, filmes, eu queria assistir tudo, eu ficava deslumbrada quando eu via aquilo. Aquela criatividade para a época, né? Aquilo era tudo muito novo. Sim. Olha, mais um segundo e você me pega sem calça. E pode-se saber o que o senhor estava fazendo sem calças? Eu fui tomar banho e subi para me vestir. Afinal de contas, esse é o meu quarto, não é? Por favor, veste essa calça depressa. O senhor fica ridículo enrolado nesse cobertor aí. Mas o que eu gosto de ouvir aqui, já que é dramaturgia, e já que uma parte é a televisão também, eu procuro ouvir a opinião de todos, até os próprios protagonistas, né? Aqui o Tony Ramos falou, o Edson Celulari falou, só para citar alguns, Sueli Franco, etc. Né? Eu digo assim, eu queria saber a opinião deles, de cada um, como espectador, né? Então, vamos pegar uma década que foi importante, que você, obviamente, deve ter pego, né? Ou como criança, pelo menos, né? Digamos assim, anos 60 foi ao vivo, né? Depois veio o videotape. Anos 70 a novela começou, né? Novela, dramaturgia, teledramaturgia, é o que se consagrou, né? É o que foi referência para muitos. Teve alguns trabalhos que te chamaram a atenção, que você gostaria e poderia comentar aqui, porque cada um falou, né? Então, tenho sempre aquela curiosidade de saber, não a minha, mas a do público também, lógico. Você tem alguns trabalhos que te marcaram? Então, teve algumas que te marcaram, personagens, histórias, e por quê? Tem assim, você se lembra de alguma coisa, ou você não acompanhava? Anos 60, não, porque eu era muito criança. Não, 70, então. Mas anos 70, eu acho que, se não me engano, Roque Santeiro, foi Roque Santeiro? Não, Roque Santeiro é anos 80. Já é 80? Já é 87, por aí, anos 70 teve Pecado Capital, tinha novelas da Janete Claire, você tinha Dias Gomes, né, horário das 22, você tinha o Cassiano Gabus Mendes, né, mas é difícil de lembrar, assim, da época. Mas, olha, não resta dúvida nenhuma que foi um período estimulante, acho que para qualquer ator, porque essas novelas, que era uma riqueza tremenda para a gente, principalmente, eu me lembro desse período de 70, isso só enriquecia a vida dos atores, né? Porque foi muito marcante. A TV colorida veio em 75? Foi assim, ó. Não, a primeira novela falava a cores ou em cores. Bem Amado foi 22, né? 22 horas. O Bem Amado foi feito em preto e branco ainda. Não, em cores, colorida. Sim. Foi a primeira. Foi a primeira. Era uma obra fantástica. Sim. Eu trabalhei, inclusive, com Kleber Macedo.
que fez, ela substituiu a Dorinha Durval numa das Cajazeiras do Bem Amado, e eu fiz com ela Viva Nova República, um espetáculo do Carlos Imperial. Sim. Foi muito marcante. Você citou uma novela fantástica, era uma aula de dramaturgia ali. Eu posso colocar isso porque aí as pessoas podem ter acesso hoje, né? Porque é uma das novelas que foi lançada em DVD, agora até quando o DVD estava valendo, foi compactada, né? Agora a Globoplay vai lançar completa, essas coisas. Mas tem muita coisa que se perdeu e muita coisa que está se recuperando, né? Então, como você falou em TV a cores, né? A transição, você vê que a última novela em preto e branco foi Estúpido do Cupido, que era do Mário Prata. Né? A anterior foi Anjo Mal, que é do Cassiano Gabus Mendes, que é um autor que marcou o horário das 19, né? Um cronista, assim, era um autor assim que você vê que a Suzana Vieira foi catapultada, né? Então, assim, você tem ali o Luiz Gustavo, que veio do Beto Rockefeller. Olha, meus amigos, eu vim ao Brasil, eu fotografei uma mulher de nossa sociedade. Né? Você vê que o Luiz Gustavo ele foi um ator assim que cada vez que ele entrou nas novelas bem pequenininho, ele saiu maior. A gente vê na reprise agora do Elas por Elas, em 82, né, que ele fez o Mário Fofoca. Aliás, eu estava entrevistando uma atriz da novela agora sábado, que ela trabalhou, né? Gustavo é grandioso, um ator grandioso, né? E foi uma perda lamentável. Então, estou colocando assim, você tocou então em cores, né? Enfim, nessa questão. Então, a Estúpido do Cupido teve os 2 últimos capítulos em cores, e aí a outra novela era Locomotivas, que aí foi em cores. Então, todas passaram sem cores, né? E 76 para cima. Novelas, né? Hã? Você está bem por dentro das novelas. Não, eu estou de tudo. Se a gente começar a falar de teatro também, mas é que tem que absorver tudo, né? Como uma esponja. Mas ocorre que daí, naquela época, você não vai atingir com um espetáculo de teatro o país inteiro, né? Você vai atingir um público, esse que mora em regiões remotas, longínquas, vai atingir como? Por um teleteatro, que é o que a TV Cultura tinha, não sei se você acompanhou, então vamos falar disso, né? Aliás, para quem quiser assistir, tem no YouTube aí, eu vou botar depois aqui na edição, tem no YouTube um especial de 1 hora, de 76, de teatro. Maravilha. Da TV Cultura. Aliás, até aparece o nosso amigo aí, Eduardo Tornag, né? Onipresente no canal aqui. Ele aparece nesse especial. E muitos outros ícones, né? Hoje o Tornag está mais para poesia, mas ele ainda tem interesse em atuar. Mas eu quero colocar o seguinte, então não eram só novelas, tinha a TV Cultura, você tinha a TV Tupi, né? A TV Tupi, para muitos atores foi uma escola, certo? Tá gostoso, seu? Uhum. O que é, hein? O meio de flocos. E o teu? De coco. Por que você não pediu de coco também? Só pra me contrariar, né? Sabe o que é? Eu não consigo tomar sorvete de coco. Por quê? Porque eu sempre tenho a impressão que o acento da palavra está trocado. Eloy, como você é idiota. A TV Tupi, para muitos atores foi uma escola, certo? Então, assim, você tinha... E o cinema, né? Você teve o cinema nos anos 70, um cinema que tinha a Embrafilme, você tinha os filhos do cinema novo, você tinha as pornochanchadas também. Estás brincando? Mas você tinha do outro lado, você tinha os Trapalhões,
você tinha alguns filmes infantis, por aí vai. O cinema, e tinha aquele cinema que era do Roberto Farias, do Hector Babenco, né? Então foi uma década muito rica. Eu pego essa década como base. Né? Oswaldo Candeias foi muito premiado, inclusive. Sim. Inclusive, eu vi aqui na tua cronologia que você trabalhou com Cleri Cunha, né? Trabalhei. Meu amigo. Pessoa muito querida, muito querida. Isso. Que foi no filme O Rei da Boca, isso? O Rei da Boca. E 81. Acho que sim. O datas eu não lembro. 81. Aqui, 81. Na década de 80 e 90, a gente trabalhava muito, né? Se produzia muito teatro, se produzia muito cinema. Então, 80, 90 foi um período muito rico na dramaturgia. Eu fiz de propósito. Você pensa que eu esqueci quando você me expulsou da sua loja? Fui eu, sim. Fui eu. E daí? E daí? E daí? E daí? Nesta segunda, você vai sentir a força do demônio. A Viagem. Mais emoção na sua novela das 8. Ó, tá aqui, ó. Então, Galileu, Rei da Boca, de Galileu Garcia. Galileu Garcia, direção Cleri Cunha. É isso aí? É isso. Sim. Depois você fez O Menino Jornaleiro. Foi com Tunique e Tinoco, aquela dupla sertaneja. Texto de Alcides Caverzina. Direção de Alain Fontaine. É isso? Isso. Depois... Eu estou falando aqui, tenho que deixar você falar. Né? Como é que foi esse trabalho aqui? Vamos falar do Rei da Boca. O que você teria a dizer? Olha, O Rei da Boca é um grande filme. O Clery, ele tem a arte no sangue, né? E ele sempre caprichou muito nos filmes dele. Teve o Joelma, que foi um sucesso tremendo. E O Rei da Boca, eu não fiz assim um papel longo, mas foi um papel muito especial. Eu morria, inclusive, no final, fazia uma bandida. Então você já deu spoiler aqui. Mas não, mas são tantos personagens importantes, né? Sim. E com o Roberto Benigni. É um grande filme. Na época foi fantástico, mas mesmo assim eu acho que ainda vale a pena assistir. Nos dias de hoje, né? Sim. Agora, o Menino Jornaleiro, eu estava no começo da carreira. Esse foi um presentaço, porque eu fazia a mocinha, a professora do local. Foi um papel longo, eu entrava no filme todo. Se não me engano, tem ele no YouTube. E foi uma experiência maravilhosa, porque como o personagem atravessa todo o filme, você aprende muito mais, né? E contracenei também com a dupla Tunico e Tinoco, que infelizmente já não estão mais aqui, né? 86, agora entrei no cinema aqui direto, depois a gente entra nas outras partes, né? Já engrenei assim. Avesso do Avesso. Você concorreu em diversos festivais no Brasil. Avesso do Avesso é um filme do Tony de Souza, é um filme, pode-se dizer assim, de arte, né? É um filme que praticamente não tinha diálogo. Ele tinha ação, imagens, bem cinema, né? Porque cinema é a arte do diretor, né?
E foi um filme muito diferente na minha vida. E eu sei que ele concorreu a diversos festivais, eu nunca podia ir, eu ficava só sabendo que estava concorrendo no festival, que eles iam, porque eu trabalhava muito nessa época. Mas ele concorreu aí em diversos festivais. Sim, sim. Eu matei o Rei da Boca. É continuação do Rei da Boca ou não tem nada a ver? Olha, eu não sei, na época, eu acho que eles tentaram fazer uma ligação, porque o Rei da Boca foi um sucesso muito grande, acho que eles tentaram fazer uma ligação do personagem central do Rei da Boca com o Eu Matei o Rei da Boca. Sim. Esse, inclusive, eu não cheguei a ver esse filme. Porque, na época, eles, às vezes, mudavam o título, que não era uma coisa legal. Esse, não. Mas teve filmes que eu fiz que eram, assim, roteiros muito bons, e, de repente, eles mudavam o título, enxertavam cenas que não tinham nada a ver com o filme. Tanto é que eu nem fiz muito cinema, que depois desse filme, de um filme aí que eu fiz, que o nome era Indução, e depois virou qualquer coisa, eu me afastei um pouco. Me chamavam muito para fazer cinema. Sim, sim. Mas eu não fiz muitos filmes. Diante dos convites que tinham, né? Eu não fiz tanto cinema. Sim, é que tem A Máfia Não Manda Recado, O Preço da Fama, Rastros na Areia. Aí você me interrompe se tiver alguma coisa importante. Eu não me lembro assim, muito em detalhes de cada um. Eu lembro dos mais recentes. Né? Mais recentes, tá. Mas do período de 90, 80, é difícil de lembrar em detalhes. Certo. Novelas, você fez, aqui o que eu tenho, você fez Meus Filhos, Minha Vida? Sim. 84? Pelo SBT, você se lembra? Ah, sim, Meus Filhos, Minha Vida. Desculpa, antes. É que aqui aqui tá trocado, ó, porque tá 84, 81 e 2018. Era para ser 80, 81, 84 e 2018. Mas tudo bem. Antes dessa novela, o Homem Muito Especial, que é uma continuação do Drácula. Aliás, a novela saiu de uma emissora e foi para outra. Me parece que foi essa o acontecimento que teve. Né? Não sei. Você já pegou a novela? Era uma produção belíssima. Eu era muito novinha, eu estava começando. E era uma produção belíssima, com Rubens de Falco e a Bruna Lombardi. Tinha um grande elenco. E era um personagem que também atravessava a novela, mas não tinha assim grande destaque, mas eu estava começando. Eu fazia, inclusive, a abertura da novela e fazia esse personagem, que era a Balbina. Mas era uma novela deslumbrante, em termos de imagem, direção. Era linda. A gente gravava muito em Paranapiacaba, aquele cenário que tem em Paranapiacaba. Certo. Enfim. Bom, aí fiz Meus Filhos, Minha Vida, acho que depois de muito tempo. Sim. Não sei a data que você tem aí. 84. Mas Meus Filhos, Minha Vida já foi um contrato maior, já foi um personagem mais audacioso, eu estava sempre em cartaz, em teatro, e foi um personagem muito legal, a Sílvia. Era uma bandida também. Sim. Bom, e aí tem uma aqui que é Cúmplice de um Resgate, que é 2018. Né? Eu fiz uma participação especial. Eu fazia uma assistente social. Eu não fiz muito novela. Pouquíssimas novelas. Em quantidade, eu fiz mais comercial para televisão. Falando de televisão. Eu fiz mais de 1000 comerciais para televisão.
E teatro. Depois veio teatro. Você contou eles para saber que eram cerca de 1.000 comerciais? Não, que, por exemplo... Passava de 1.000, você sabe por quê? Eu entrevistei 2.000, agora deu 2.048 entrevistas que eu fiz em 24 anos. Você fez como eu? Você contou cada entrevistado, assim? Cada comercial, eu comecei... Dizer, 1.000. Não, eu acho que passou dos 1.000. Por quê? Eu comecei com comercial, eu já comecei a fazer com 15 anos, ainda em Goiânia. Quando eu fui... Porque a gente fazia muito teste em comercial. E eu pegava todos os testes, a maioria dos testes que eu fazia. E o que acontecia? Nessa época, a gente fazia muitas campanhas. Por exemplo, eu ia para Recife, eu gravava 10 comerciais, ficava uma semana gravando. Eu ia para Porto Alegre, fazia uma campanha, gravava mais 10 comerciais, 8. Eu fiz muitas campanhas longas. E isso foi para o Brasil todo. Teve uma época que, em São Paulo, eu tinha, assim, 3, 4 comerciais no ar ao mesmo tempo. Só dava eu. Por incrível que pareça, mulheres me reconheciam na rua de comerciais. Certamente. Porque a mulher, ela se identifica muito com... Presta mais atenção no comercial. Então, eu era reconhecida na rua por causa dos comerciais. E eu fiz muito, eu fui exclusiva da M. Martin durante uns 4 anos, eu fui exclusiva do Pão de Açúcar, do Jumbo Eletro, e estas exclusividades, por exemplo, a M. Martin, foram 4 anos. Eu gravava, às vezes, um comercial por semana. Fora o que eu gravava para o interior, gravei para fora do país, e eu gravava em diversos estados do Brasil. Olha, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Recife, interior, São José dos Campos, eu gravo até hoje para São José dos Campos. Eu fiz muitas campanhas. Então, eu comecei a contar e depois eu perdi as contas. E como veio vindo essas campanhas, aí eu fui perdendo as contas, mas eu fazia muito. Sim, aqui tem Bamerinos, Mercedes-Benz, Volkswagen, Banco Itaú, Arma. A Mercedes eu trabalhei 22 anos num programa para Mercedes-Benz, que eu fazia roteiro e apresentava o programa para Mercedes-Benz do Brasil. E gravava vídeos de treinamento também, né? Vamos para o teatro, então. O que eu tenho aqui... Você está me ouvindo? Tô. É que às vezes o sinal vem atrasado, às vezes. Né? Veio uma mensagem que tinha caído a conexão. Caído? Aqui não caiu, só se vai cair daqui a pouco. Às vezes o atraso chega... acontece, né? Mas tá gravando. Até a conexão atrasa, né? Isso, até o atraso cai, demora. Eu tenho aqui, a Lua de Mel no Motel, 81. Essa é a primeira peça? Não, a Lua de Mel foi com o Kleber Afonso. A primeira que eu fiz, na verdade, foi Pacto num Camarim, que eu fiz em 1980. Eu estava começando. E essa peça me serviu de aprendizado. Eu fiz com Sérgio Migliaccio, que é irmão do Flávio Migliaccio. O Sérgio era ator, artista plástico, ele pintava também. E eu conheci o Sérgio por acaso numa loja de quadros, e acho que ele tinha acabado de deixar um quadro lá que ele pintava divinamente para vender, e eu, na verdade, estava procurando uma moldura de um quadro. E eu estava olhando o quadro que ele pintou,
Ele veio, perguntou se eu gostei e tal, ali começou um papo, aí falou que fazia teatro. Aí eu já me interessei. Eu doida para começar, né, no teatro, e eu já fazia publicidade. Conversamos, aí ele comentou de um texto de um amigo que tinha e tal, que queria fazer, aí trocamos telefone, depois de um bom tempo, ele me ligou, nós fomos ler a peça, tudo era muito novo para mim, mas eu queria começar, eu queria fazer. E não era um texto longo, mas para mim aquilo era muito bom eu estar fazendo, né? E com o Sérgio, que já tinha toda uma experiência de teatro. Nós fizemos esse espetáculo. Foi muito atrevimento nosso. Nós fizemos esse espetáculo no Ruth Escobar, na Sala Gil Vicente, que é uma sala imensa, e a peça foi um fracasso total. Depois fizemos algumas viagens até que foi, mas nem por isso eu desisti. Aquilo me serviu como estímulo. Eu continuei. Depois eu conheci o Kleber Afonso, que ele dirigia e produzia muitos espetáculos com uma empresa que o Alfredo Jacó dirigia, eles faziam muito infantil. E aí ele me apresentou para o Alfredo, eu comecei a fazer os espetáculos dele, Proof de Fantasminha, A Verdadeira História de Pinóquio, O Circo Herói da Garotada. Inclusive, chegamos a fazer algumas leituras para fazer algumas peças adultas, né? Mas não deu. Com eles eu fiquei só no período dos infantis mesmo. E aí eu não parei mais. Depois que você engata, começa, e não tem assim um lugar para você procurar e falar, eu quero fazer teatro. Não, é tudo indicação, né? Um indica para o outro indica para o outro. É assim, teatro é assim. Sim, sim. Bom, aí então, você está falando em 81, né, o Cliente de Solange Joubert, 81 também o Circo do Herói da Garotada. Ela foi uma peça alternativa, eu nunca tinha feito. Era, se não me engano, às segundas e terças. E não tenho também material. Eu ainda quero procurar nos meus guardados. Eu devo ter fotos, eu devo ter alguma coisa dessas primeiras peças. Mas, infelizmente, quando me pedem alguma coisa, eu não tenho. Aí veio depois... Bom, mas misturei aqui. Uma noiva se... pulei aqui. A filha de Chico Anísio. Não é a filha de Chico Anísio que dá, é a filha de Chico Anísio. A filha dá. Essa peça foi muito importante na minha vida, porque eu trabalhei com uma grande diretora. Ela chegou, inclusive, ela dirigia a novela na Tupi. Se não me engano, ela dirigiu até Fernanda Montenegro na TV Tupi, que era Wanda Cosa. Era uma super atriz, era uma fantástica. E, para mim, foi assim um grande aprendizado fazer esse espetáculo com ela e com o José Parisi, Parisão. Eu era muito novinha, então, uma experiência grandiosa trabalhar com esses dois, que, infelizmente, já não estão mais aqui, né? A Verdadeira História de Pinóquio, adaptação de Kleber Afonso, direção Alfredo Jacó. É daquela fase, quando eu comecei a fazer o infantil e tal. Certo. O que for importante que você considere mais importante, porque tem muita coisa, você comenta em cima. Senão a gente vai avançando, né? Não tem problema. Você atuou em Cruz Credo, de Jurandir Pereira. Como? Você atuou em... Está escrito aqui, até vou botar aqui nas legendas para não parecer que eu estou falando errado. A peça é Cruz Credo. Né? Não, de Jurandir... É Cruz Credo. É isso. Cruz Credo.
Essa era uma peça caipira, uma peça muito... A simplicidade dela era a beleza da peça. E eu acho que foi a peça, a crítica mais elogiada do Sábato Magaldi, das peças que eu fiz, foi nessa peça. Eu me lembro que, quando eu cheguei no teatro, eu dizia, colorida! Porque eu não tinha visto a crítica. Porque o Sábato, isso inclusive está no livro dele, acho que 100 anos de teatro, eu tenho esse livro aí, porque eu fui no lançamento do livro, já nos últimos dias de vida dele, né? E essa peça foi, assim, fantástica, foi também uma experiência maravilhosa. Eu vivi um personagem que não tinha nada a ver comigo. Era uma personagem sofrida, da roça, era gente muito simples. Foi um desafio fazer a personagem, mas valeu a pena. Certo. Tá, 86, 87, Viva a Nova República. Direção... Essa peça foi um sucesso estrondoso. Eu não sei se você se lembra, essa peça foi feita em São Paulo, ela é dirigida pelo Carlos Imperial, do Jesus Rocha, e o Carlos Imperial também mexeu muito no texto, porque era uma peça política, mas era uma grande comédia, né? Eu fiz com Jacques Lagoa. Foi nessa peça que eu conheci e que eu tive o prazer de trabalhar com a Kleber Macedo, que trabalhou no Bem Amado. E era uma atriz, uma comediante maravilhosa. Essa peça era um fenômeno, não dava para entender, era uma peça de 2 atos, era uma grande comédia. E o público ria tanto que falava. Sabe quando o público se manifesta? Chegava ao ponto do público se manifestar. Foi um sucesso louco em São Paulo. E quando nós viajamos pelo Brasil, era impressionante. Nós cansamos de fazer sessão extra. Santos, Campinas, no interior, era sessão extra toda semana. Era com Jacques Lagoa, Kleber Macedo e Patrícia Scalvi e eu. Era puxada a peça, eram 2 atos corridos, mas era muito agradável de fazer, era uma comédia muito agradável. Bom, era sobre a Nova República, na época teve o plano, como é? O congelamento de preços. Foi na época da Viva Nova República, foi a mudança da moeda de cruzeiro para cruzado. Cruzado, isso, para cruzado. Foi quando houve a mudança. Sim. Então, tudo que acontecia na política, a gente mexia no texto, meio que atualizava o texto. Sim. O público amava, né? Sim. Ficava uma coisa assim, muito fresquinha, né? O assunto ficava muito atual. Sim, sim. E o público se divertia, né? Sim. Depois veio A Cozinha Maluca, de sua autoria, quando foi indicada para vários prêmios como Mambembe e a Peters. Né? Não, Sim. a Petesp. A Petesp. Foi a Petesp. Melhor atriz. Essa peça, Emerson, Como? eu gostava muito de trabalhar para criança. Eu queria fazer um espetáculo em que as crianças participassem do espetáculo. E não tinha, eu pesquisei, eu queria fazer um texto diferente do que já tinha na época. Aí eu decidi, eu e o Eleu Salvador, ele não era muito de escrever, ele dava as ideias e eu escrevia. Eu escrevi esse texto, te juro, sem nenhuma pretensão. Eu queria fazer um texto para a criança e queria que ela participasse da história. Porque eu sentia isso nas outras peças que eu fazia, eu sentia uma necessidade da criança em querer participar. Então, eu quis fazer uma coisa assim de propósito mesmo,
para que elas participassem em um momento, né, em um determinado momento. Então, eu escrevi essa peça sem nenhuma pretensão. É uma peça simples, tudo acontece na cozinha de um castelo, né? E nós fomos, assim, muito felizes. Me lembro que, quando a gente encerrou a temporada em São Paulo, nós encerramos com gente voltando, não tinha mais lugar. E, nessa época, tinha muitas peças em cartaz, e você não tinha data para outros teatros. Aí resolvemos fazer algumas viagens, e, infelizmente, a gente parou, mas era uma peça que agradava muito, e houve indicações como melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor espetáculo, melhor texto com ideia original, que eu também não esperava. Sabe aquela coisa que você faz sem nenhuma pretensão, e, de repente, a crítica elogia e pinta aí um monte de indicação de prêmio. Foi uma peça que valeu a pena, marcou muito na época. 1987, certo. Aqui está ABBA, musical argentino, texto de Carlo Moreno? Carlo Moreno. O Carlo era argentino. Era uma peça que um colega meu, ele havia assistido lá, e ele quis montar aqui esse espetáculo no Teatro Itália. Foi outro desafio para mim, porque eu tinha não que cantar, eu tinha quase que declamar e cantar um pouquinho. Mas, me dava um frio na barriga quando chegava o momento do solo, porque não é só a praia, né? Você não domina. Mas era um espetáculo lindo, era maravilhoso. Não viajamos, esse nós fizemos uma temporada só aqui em São Paulo. Sim. Mas pelo título é sobre o grupo ABBA, né? Não. Não? ABBA quer dizer papaizinho, Deus. Mas sinceramente, se eu visse o nome da peça, eu ia pensar que era sobre a banda, eu ia na peça e não ia encontrar a banda, né? Mas é a primeira coisa que você... Na época, já existia o ABBA. Então, as pessoas devem ter pensado. Sim. Não, mas sempre na divulgação eles divulgavam que era um espetáculo, não que era cristão, era um espetáculo voltado colocava sempre o significado do ABBA, que é papaizinho, né? Que é Deus. Mas principalmente tem escrito musical, né? Acredito que muito desavisado aí pode ter pensado, enfim. Na divulgação, eu me lembro que eles colocavam a tradução, papaizinho, Deus, uma coisa assim. Não enganava, não. E era um público, era um segmento de público, eles tinham outros lugares para divulgar o espetáculo, né? Mais para um público direcionado. Certo. Várias vezes já falaram que vão voltar com esse espetáculo, mas até agora não voltou. Certo. Tropicanália, né, de Aziz Bajur, que eu conheci, que eu entrevistei, que não está mais entre nós. Sim. Aziz era meu amigo e irmão. Nós convivemos muito, éramos amigos assim há 40 anos, morávamos no mesmo prédio. Eu cheguei a fazer do Aziz, acho que 2 ou 3 peças. Tropicanália era uma comédia também política. Uhum. Falava sobre corrupção, enfim, era uma grande comédia do Aziz. Eu fiz com Ivete Bonfá, também por os últimos anos da Ivete. Essa peça foi no TBC,
Nós fizemos uma temporada longa no TBC, depois viajamos com o Tutti Canalha, que era um sucesso também. E sobre o que trata... bom, você já falou sobre o que se trata, não, que tem uma outra interpretação sobre o título. Direção de Paulo Moraes. Em 1990, você fez Venerável Madame Gonô. Sim, de João... Também eu fiz no TBC, Sim. com o André Loureiro, na mesma sala. Houve uma época que aquela sala, eu saía da sala, viajava, voltava para a mesma sala, que era no Arena do TBC. Nós fizemos também uma longa temporada lá, com o Venerável Madame Gonô. Depois viajamos. É um texto fantástico. E a direção do nosso querido também, que já não está mais aqui, o Franco Carlos Reis, que era um grande ator, grande diretor. 1991, Estranho Casal, de Neil Simon. Né? Neil Simon teve várias adaptações para o cinema. Né? Eu conheci o autor pelo cinema. Embora seja um autor teatral, eu passava muito filme assim né, na televisão que tinha Neil Simon, baseado na peça de Neil Simon. Fale aí, então. Essa peça tem um filme, O Estranho Casal, né? Sim. Ela tem um filme. Essa peça foi uma das que eu fiz com a Marli Marley. Na verdade, eu fiz todas as peças que ela produziu. Eu só não fiz As Bruxas. O Ari brincava que essa peça, As Bruxas, não tinha nada a ver comigo. Não é que eu não tinha nem idade para fazer as personagens da peça As Bruxas. Mas eu fiz todas as peças que a Marli produziu, menos As Bruxas. O Estranho Casal foi uma peça com a Débora Duarte, Jorge Abunide, Marli Marley. Depois é que houve algumas substituições. A Débora nunca saiu, ela ficou o tempo todo, toda a temporada. A Jorge Agomide substituiu a Eliana, não é Eliana Fonseca, é outra Eliana. Mas era um elenco maravilhoso. Nós fizemos no Teatro Hilton. Naquela época, o Teatro Hilton era tudo de bom, né? Fizemos uma longa temporada lá. Sim, sim. 91. 93, Procura-se um Tenor. Essa peça é uma peça maravilhosa. Foi a primeira que a Bibi Ferreira me dirigiu. Em 1994, O Amante Descartável. O Amante também foi uma produção da Marli Marley. É uma peça francesa e que teve a direção e a adaptação do João Bittencourt. Era um texto lindo, também com Jacques Lagoa, Sebastião Campos. Tem muita gente aí desse elenco que, infelizmente, já não está mais aqui. Sim, sim. Não, o Jacques Lagoa, por exemplo, ainda está aqui e contribuiu, né? Aqui. Falei com ele esses dias. Então, tá aí entre nós. Qual era a tua personagem nesse trabalho? No Amante Descartável, eu fazia... era a amante do Jacques. A mãe do Jacques, tá. Ela era tão maravilhosa, me escondia ali, de repente. Era um cenário tão lindo, ele tinha um mezanino e tinha um elevador. E eu chegava nesse elevador. Era um cenário deslumbrante. E os personagens eram todos muito bons. Eram personagens fortes, marcantes. E era também uma comédia que marcou ela. Sua Excelência, o Candidato. Sua Excelência, o Candidato, que é do Caruso e da Jandira Martini.
ela foi dirigida também pela Bibi Ferreira. Com o Fulvio Stefanini, ele estava... eu fiz 2 espetáculos com o Fulvio. Sua Excelência o Candidato e o Procura-se um Tenor. Essa peça, nós fizemos temporada em São Paulo e depois teve viagens. Eu não viajei, eu só fiz no Teatro Imprensa, nós fizemos uma bela temporada no Teatro Imprensa e que foi um sucesso. Era também um pouquinho política, mas dentro da leveza da comédia, né? Era um belíssimo texto, é um belíssimo texto, né? Isso foi em 94. Aí, o que eu tenho aqui, né? De 2000 a 2001, o Vison Voador. O Vison Voador também era produção da Marli. Essa peça, o Vison Voador é uma peça inglesa, que inclusive voltou agora em cartaz e até me procuraram, eu era a única que tinha o texto do Vison, porque eu havia digitado esse texto, que estava apagadinho o texto, ninguém tinha. E o Ari pensou em remontar, porque foi um sucesso tão grande na época, ficamos o ano de 2000 e 2001 em cartaz. São Paulo e Viagens, que foi produção da Marli. E o Ari Toledo, há mais ou menos uns 6 anos, ele pensou em remontar. Ela foi dirigida também pela Bibi Ferreira. Com o Fulvio Stefanini, ele estava eu fiz 2 espetáculos com o Fulvio. Sua Excelência o Candidato e o Procura-se um Tenor. Essa peça, nós fizemos temporada em São Paulo e depois teve viagens. Eu não viajei, eu só fiz no Teatro Imprensa, nós fizemos uma bela temporada no Teatro Imprensa e que foi um sucesso. Era também um pouquinho política, mas dentro da leveza da comédia, né? Era um belíssimo texto, é um belíssimo texto, né? Isso foi em 94. Aí, o que eu tenho aqui, né? De 2000 a 2001, o Vison Voador. O Vison Voador também era produção da Marli. Essa peça, o Vison Voador é uma peça inglesa, que inclusive voltou agora em cartaz e até me procuraram, eu era a única que tinha o texto do Vison, porque eu havia digitado esse texto, que estava apagadinho o texto, ninguém tinha. E o Ari pensou em remontar, porque foi um sucesso tão grande na época, ficamos o ano de 2000 e 2001 em cartaz. São Paulo e Viagens, que foi produção da Marli. E o Ari Toledo, há mais ou menos uns 6 anos, ele pensou em remontar. Mas ele estava meio doente e tal, não quis se... Porque produção de teatro não é fácil, né? Mas nesse período que ele queria fazer, a gente estava sempre se falando, de vez em quando vamos almoçar juntos, né? Aí eu digitei o texto novamente, porque era um texto feito ainda à máquina, tudo muito juntinho, era um texto com adaptação do Caruso, e aí eu acho que eu era a única que tinha, porque tanta gente que apareceram tantas pessoas querendo esse texto, e agora remontaram, e me pediram o texto, e eu tinha o texto pronto, né? Todo digitado. Certo. Com a direção de Ari Toledo, tá. Depois o que veio foi... Aqui as datas estão um pouco meio fora de ordem, aqui, sei lá. Deixa eu ver. Você fez... sim. Um tempo, quando a minha filha nasceu, eu me dediquei a um grupo de teatro da minha comunidade, que eu dirigi várias peças, acho que serão 15 peças,
que entrava no espetáculo das cantatas de Natal. Ah, sim, sim. Eu fiquei durante 10 anos, fiquei até o ano passado, só que eu estava bem cansada e passei a bola para frente, porque me judiava, né? Era bem trabalhoso montar espetáculo com esse grupo, porque é produção, é direção. Então, mas eu acho que eu dei uma bela contribuição para eles. Eu trabalhei com esse grupo 10 anos. Sim, sim. Dessas peças. Sim, sim. E depois, a outra, você falou de peças que você fez, trabalhou do Aziz Bajur, a outra peça é o Brasil de Cuecas, né? Sim. Essa é uma bela peça do Aziz também. Eu fiz também com a direção do Jacques Lagoa, com Arlete Montenegro, Roberto Arduin. Era um elenco muito bom. Nós fizemos... Essa temporada não foi muito longa, que o elenco era grande, era uma peça que ficava um pouco cara para estar viajando, enfim. Nós fizemos num teatro que eu nem conhecia, naquele teatro APCD, que tem em Santana, um belíssimo teatro. Fizemos uma temporada lá com esse espetáculo. E era um elenco maravilhoso. Sim. O que queria dizer Brasil de Cuecas? O que ele queria dizer com isso, o Brasil de Cuecas? O Brasil estava desfalcado? A situação precária daquela família, a que ponto chegou aquela família, a situação do filho, da mãe, a situação do país, o que refletiu a situação do país naquela família. Mas tudo isso feito com muito humor, sem nenhum drama. Era feito com muito humor. Aí teve 2017, Dois por um Fio. Dois por um Fio foi uma peça que eu dirigi. Essa peça, na verdade, quem ia fazer essa peça era Denis Derquian e Valdir Fernandes. O Valdir me procurou, queria o Valdir ia sempre assistir esses espetáculos que eu fazia no final do ano, essas cantatas, e ele adorou meu trabalho na direção e tal. E aí ele me procurou para dirigir esse espetáculo. Não deu certo, o Valdir Fernandes veio a falecer, e o autor me conheceu nesse período que o Valdir me indicou para dirigir o espetáculo. O autor esteve aqui, nós conversamos sobre a peça e tal, enfim. Certo. E aí, o autor, que é o Américo Neumann, ele me procurou porque tinha me conhecido, já tinha visto alguns trabalhos meus em teatro, aí ele queria que eu dirigisse com os outros dois atores, que eram o Nil Marcondes e a gente chama ele de Tatu, eu nunca lembro o nome dele, porque o apelido dele é Tatu, todo mundo chama ele de Tatu. Enfim, gente muito boa, um elenco muito bacana. E foi um desafio, porque dirigir dois homens num espetáculo que fala sobre suicídio e tentar colocar umas pitadas de humor naquilo para não ficar pesado. E eu acho que foi muito bem, porque o público adorou, tivemos críticas ótimas, e o Américo também ficou muito feliz. Foi uma direção muito feliz. E 2019, Dois Perdidos numa Noite Suja. Esse foi um trabalho difícil. Esse foi uma loucura, porque, na verdade, você deve conhecer a Zaira Bueno, que é uma atriz, fez muito cinema, ela mora há 22 anos em... Conheço, mas não gravei ela ainda. Não... Então, a Zaira estava louca para fazer um espetáculo aqui no Brasil.
E ela queria muito fazer com as atrizes, porque isso fica mais econômico, facilita tudo. Quanto menor o elenco, facilita, né? Aí ela sabia que eu tinha estudado sobre Plínio Marcos quando eu fiz meu TCC na Faculdade de Jornalismo. Então, eu conhecia assim, toda a obra do Plínio. E Isaíra, eu estava na rua, falando no celular. Isaíra, eu não conheço nenhuma peça do Plínio com duas mulheres. Eu falei, mas tem Dois Perdidos numa Noite Suja. São dois homens. Eu falei, só se a gente fizer os homens. Ai, ela achou assim, sabe quando tem aquela ideia? Sim, da ideia. E ela achou a ideia maravilhosa. Mas ela teve alguns problemas lá, que ela estava fazendo um curso, ela estava com algum problema de data, e a gente já tinha mais ou menos uma agenda num teatro acertado. E o Flávio, meu irmão, Flávio era meu vizinho de porta aqui. Ah, sim. E quando eu falei, bom, para dirigir esse espetáculo, tem que ser um homem. Nós somos mulheres, vamos fazer homens. Então, não pode ser uma mulher dirigindo, não pode ser um homem, né? Enfim. E aí eu falei, poxa, o Flávio está aqui, entendeu? Vou chamar. Aí ele se apaixonou pela ideia. Ele amou a ideia. Chegamos a fazer algumas leituras com a Zaira, inclusive. Mas depois surgiu esse problema com ela de data e tal. Aí ele convidou a Maiara Magri. E a Maiara resolveu fazer. Mas foi, eu acho, um dos maiores desafios da minha vida. Porque teatro você não decora, né? Teatro você estuda. E eu comecei a me preocupar com tudo desse personagem, porque o homem ele tem um universo completamente diferente da mulher. Nos gestos, nas atitudes, na maneira de parar, de falar, ele quase não gesticula. A gente está sempre cabelo, a mulher está sempre... O homem não. Estou vendo você aí, ó, paradinho. E aí eu comecei a fazer um trabalho de observar homem na rua. Então, eu fui fazendo esse laboratório devagarinho de observação, porque parece que é simples, né? Você vendo o trabalho pronto, parece simples, mas é muito difícil. É tudo. E tem mais, eram personagens pobres, ao extremo. Eles viviam, era submundo. Sabe aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade? Sim. Do Plínio Marcos, né? E é um texto maravilhoso, um texto muito difícil. Sim, Plínio Marcos. Ponto. Plínio Marcos. E era um personagem que ele judiava da gente. Eu e a Maiara, a gente saía exausto. Porque era um outro universo, não tinha nada a ver com o mundo que a gente vive. E a gente meio que invadia esse universo perverso, né? Mas foi uma experiência como atriz, foi uma grande experiência. Foi uma das melhores experiências como atriz. Melhores. Manchetes Cariocas. Manchetes Cariocas é do Nelson Rodrigues. Sim. As Manchetes Cariocas e o Chá da 5, da Regiana Antonini, eu fiz um grupo do Rio de Janeiro, com a direção do Júlio Luz, que foi no período da pandemia. Nós fizemos, não foi, foi muito divulgado como leitura dramática, mas a gente encenava a peça.
nós tínhamos, cada um tinha que ter o seu cenário na sua casa, na verdade era só eu aqui em São Paulo. Todo o evento era do Rio. Então você tinha que montar o seu cenário, você entrava em cena, saía, você tinha adereços, objetos, você andava. Então, foi uma outra experiência também, era tudo muito novo. Porque nessa pandemia a gente aprendeu a lidar com isso aqui, né? Com o fazer em casa, né? Isso. Então, foi uma experiência também maravilhosa, foi meio sofrido, porque quantas vezes eu tinha que sair de cena, derrubava ou tropeçava em algum fio, só que você tinha que desligar o telefone antes de sair. Depois entrava, era tudo cronometrado. E, para isso, a gente fazia vários ensaios. Sim. Então, foram peças que não foram só leituras, né? Não foi uma leitura dramática, foi uma peça encenada online. Online, sim. O terror implica isso, sim. E a Noite do Choro Pequeno, aí já foi no teatro? A Noite do Choro Pequeno estava acabando a pandemia, ali em 2020, quando estava chegando nos, acho que 60% de público que já estava autorizado. Antes disso, essa eu fui convidada para fazer, e Gerardo Franco que me indicou, e para mim foi assim um presentaço, porque era uma personagem maravilhosa. Estão querendo, inclusive, fazer um filme da peça. É um texto português. Oh, sim. Foi um grande desafio pelo tempo que a gente tinha feito a proposta para mim de montar em 2 meses. Tudo bem, 2 meses, quando você tem um elenco grande, tudo bem. Agora, 2 personagens, e eu falo sem parar e com sotaque. Então, sotaque português. Então, eu tive que, primeiro, a aprender. O que me desesperou no início foi o sotaque. Eu baixei aplicativo para conhecer a língua. Conversamos com um português, que era amigo do Gerardo Franco, para passar para a gente, para ler o texto para a gente. Ele chegou a gravar o texto para a gente. E tinha muitas palavras que o público poderia não entender. Então, a gente tinha que facilitar esse entendimento, né, para o público. E muitas vezes eu usava o gesto para o público entender. Mas é uma dramaturgia, uma das mais lindas que eu já fiz até hoje. É um texto lindo, é um texto que realmente consegue tocar o coração das pessoas, que eu acho que é a grande proposta do teatro, né? É tocar o coração, é fazer pensar, né? Fazer refletir, emocionar, né? Porque o ator ele é um produtor de emoções. E nessa peça a gente conseguia tudo isso, a gente fazia rir, fazia chorar, e com certeza fazia o público pensar. É um texto que eu sou apaixonada, se tiver que voltar essa peça, eu topo voltar a fazer, essa vale muito a pena. Certo. Bem, vamos para as considerações finais personalizadas. O que a dramaturgia representa para você? A dramaturgia, olha, na minha vida... como um todo, né? Foi um grande aprendizado, porque cada personagem que você faz, porque você lida com a humanidade, os seres humanos. Os personagens, ele tem que existir, ele tem que ser humano. Então, cada personagem que você faz, você aprende. Você está aprendendo com ele. Você está vivendo a vida daquele personagem. Então, tudo isso, todos esses personagens que eu vivi,
desses dramaturgos maravilhosos só me enriqueceram. Eu acho que foi tudo muito positivo para mim. E a dramaturgia, você está sempre aprendendo, né? É um eterno aprendizado. Você nunca pode dizer, eu já sei tudo. Imagina, a gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo, né? O que o trabalho da crítica representa para você, ou representou ao longo da sua carreira? Olha, a crítica, na época que eu fazia uma peça atrás da outra e fazia muito teatro, a crítica era muito importante para a gente, porque ela estava sempre presente, né? Nessa época, Sábado Magal ia assistir tudo. Então, eu cito ele, porque ele, para mim, é assim, acho que foi o crítico que mais conheceu o teatro, respirou o teatro. É que ele publicou essas críticas dele durante o período, todas as críticas deles estão nesse livro, que é 100 anos do teatro. Então, nessa época, eles prestigiavam a gente, então a gente ficava muito ansioso para que a crítica fosse ver. Mas eu não sei o que aconteceu de uns anos para cá, a crítica não privilegia todos os espetáculos, né? Eles vão ver alguns musicais, eles vão ver, sei lá, das pessoas, dos globais, enfim. Eu não entendo os críticos de hoje, porque, infelizmente, eles não prestigiam todos os espetáculos, eles prestigiam alguns. Sim, está tudo pincelado. Sim. Você gosta de assistir o próprio trabalho? Você consegue assistir o teu próprio trabalho? Eu sou muito crítica. Talvez eu goste muito do teatro, porque eu não me vejo. Eu sempre me arrumo muito defeito. Tudo que eu vou assistir eu falo, eu podia ter feito melhor, podia ter feito assim. Eu acho sempre que poderia ter feito melhor, entendeu? Então, ainda bem que no teatro a gente não se vê, a não ser quando grava algumas ceninhas, né? Como hoje em dia que tem teaser, né, de peça de teatro. Bom, você já teve algum branco assim? Já te deu algum branco? Tem alguma história de algum branco importante que você tenha tido no palco? Que foi... Não, eu já salvei muita gente em cena. Eu sempre tive uma memória muito boa, muito privilegiada com minha memória, porque eu sempre socorri muita gente em cena com texto que esquece e tal. Claro que isso, com o tempo, a gente não vai tendo a mesma memória como tinha 30 anos atrás. Eu tive no último espetáculo da Noite do Choro Pequeno, eu nunca esqueci o texto, eu passei mal. Eu acho que eu estava com um grau de estresse. Acho não, isso foi comprovado, um grau de estresse muito elevado, porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E fazer teatro, principalmente agora na minha idade, tem que dar um time, tem que dar uma descansada. Agora, branco mesmo, nunca me deu. O que mais vale, o talento ou como é que eu vou dizer, a vocação? Vocação seria assim, o dom, né? Eu acho assim, tem gente que tem o dom. É aquela pessoa fácil de você trabalhar. Ela entende rápido, ela faz muito bem, basta você dar o caminho e ela desenvolve. Quem tem o dom tem essa facilidade.
o talento, às vezes a pessoa tem o talento, mas não procura desenvolver, não procura estudar, praticar. Então, acho que o talento tem que ser trabalhado para ele ser realçado. Sim, mas essa é a pergunta, Certo. se é talento ou vocação que vale, né, para você, por exemplo. Não adianta ter vocação e Eu não... acho os dois muito válidos. Os dois são válidos. Porque tem gente, é como eu estou te falando, o dom você faz naturalmente, a vocação você trabalha ela. Então, eu não sei se eu tinha o dom ou se o talento, mas eu sempre tive muita facilidade em entender a fazer o teatro desde o início, sabe? Não precisa me explicar 2 vezes. Me explicou uma vez, eu já entendi, já sai fazendo. Isso desde quando eu comecei. Então, talvez eu tenha o dom, né? Não só o talento. E qual é o seu método de interpretação? Método? Oi? O seu método, o teu método de atuação. Oi? Qual o seu método de atuação, de interpretação? Eu vou simplificar, de dentro para fora ou de fora para dentro? Tem aquele que é o ator, né? Tira tudo de dentro, põe para fora, no caso. Vou falar de uma forma mais simples que o público entenda. E o outro é aquele que você pega tudo que está externo e puxa para dentro. Qual seria teu método assim, nesse sentido? Olha, de fora para dentro eu acho meio complicado. Eu acho que, como teatro você tem que estudar, você vai descobrindo coisas. A personagem vem vindo de dentro para fora. Ela vai surgindo aos poucos. Não tem como você... No teatro não tem como você decorei e fiz. Não, está muito distante disso. O decorar e fazer, isso não existe. Você estuda aquele personagem. Esse personagem ele tem uma personalidade. Ele anda diferente, ele se comporta diferente. Tudo é diferente. Nós somos diferentes. Então, cada personagem que você faz é diferente. Então, eu acho que você tem que buscar quem é esse personagem, de onde ele veio, sua origem, e você vai estudando, e ele vem vindo naturalmente. Geralmente, a gente faz mesa, a gente faz leitura, dependendo da peça, lê até 2 meses. Você lê uma peça. Por quê? Porque você tem que entender essas personagens, você tem que entender as entrelinhas do autor. Às vezes ele quis dizer uma coisa, você está fazendo outra. E é muito bom você seguir, às vezes, a linha do que passou pela cabeça do autor. E outras vezes também você pode melhorar aquilo que o autor queria. Então, o teatro te dá essa possibilidade de você trabalhar essas personagens. E você vai trabalhar elas sempre, porque mesmo durante uma temporada, você vai estar descobrindo coisas. Tem tom que você pode mudar. Eu me lembro que numa peça, eu achei o tom e a inflexão exata no último espetáculo. Puxa, hoje eu descobri, sabe? É uma delícia, porque é uma eterna descoberta. Você está sempre descobrindo coisas. E você é o tipo de atriz que carrega o personagem para fora do palco ou não? Você deixa ele lá no palco? Como é que é? Tem atores que seguem com o personagem por meses, né? Não, tem personagens que ficam meio impregnados com a gente. Quando eu fiz O Homem, por diversos momentos eu me via caminhando como ele. É uma coisa que, queira ou não, você sai do teatro, você esquece a personagem. Mas eu acho que todos esses personagens, você aprende com eles, fica um pouquinho deles em você. Não tem como
Não tem como você jogar fora a experiência de meses trabalhando com uma personagem. Então, acho que a gente sempre carrega um pouquinho dessas personagens com a gente, sempre. Não tem como jogar fora, esquecer. Não, eu acho que fica um pouquinho. Não que você vai viver esses personagens, né, quando sai do palco, mas não. Eu acho que a gente guarda essa experiência humana com a gente. Qual a filosofia de vida na existência de um artista? Conseguiu? Filosofia de vida na existência de um artista? Sim. Sobreviver da arte. Sobreviver. Sim, sim. É uma resposta. Estás brincando. Se você pudesse fazer uma viagem no tempo, se fosse possível uma máquina do tempo, qual época você escolheria para revisitar? Para visitar, né? Porque aí não foi feita uma visita. Para fazer uma visita? Que época você gostaria de retornar? Eu acho que foram os anos 90. Foi um período muito bom nas artes. Eu acho que a gente trabalhava muito nos anos 90. Eu voltaria lá nos anos 90. O público de teatro é muito diferente de décadas atrás, vamos colocar assim, você acha que o público de teatro hoje, qual é a diferença que você vê no público de agora para aquele público dos anos, digamos, pioneiros, né, ou de luta, enfim? Qual a diferença do teatro do século XX para o teatro do século XXI? Vamos colocar assim. Olha, eu acho que o público ele responde ao que você apresenta da mesma forma, né? Ele ri, ele chora. Eu acho que o que mudou foi a quantidade de público. Na época, tínhamos casas lotadas. E de uns anos para cá, o teatro caiu muito o número de público. É a diferença que eu vejo, porque o público em si, ele reage da mesma forma. O público existe. Ele reage da mesma forma em qualquer época, porque a gente é humano, então nossas reações são universais. Eu acho que o público reage em comédia, em drama, é o mesmo, né? Suas reações são as mesmas. O que mudou, eu acho, foi a quantidade de público. Porque, por exemplo, anos 80, 90, que a gente trabalhou, 2000, tinha muito público. Muito público naquela época. Você cansava de fazer sessão extra, espetáculo de quarta a domingo. E agora reduziram. Às vezes você faz espetáculo uma vez por semana, ou sábado e domingo. O que aconteceu? Reduziu o público. Por quê? Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, foi uma redução do público de teatro. E por que você acha que aconteceu isso? É meio complicado de dar uma opinião sobre isso, porque eu não posso dizer que a qualidade dos espetáculos caíram, porque naquela época tinham-se grandes espetáculos. E hoje em dia nós temos também. Mas eu não sei, eu acho que talvez a forma como divulgar o teatro, a forma como você buscar esse público, eu acho que mudou ou acomodou. Enfim, eu acho que alguma coisa aconteceu, não sei se foi a divulgação, não sei se foi a qualidade dos espetáculos, mas principalmente o marketing das peças. Eu acho que tem que ser hoje em dia você tem que fazer um marketing voltado
para as pessoas e de uma forma mais ágil. As pessoas hoje não gostam de perder muito tempo, não gostam de ler muito, não gostam de textos longos, por exemplo. Então, hoje a informação tem que ser tudo muito rápido. Sim. Rápida, né? Sim. Eu não sei, eu acho que é tudo isso, acho que é um pouco de tudo isso. Sim. É complicado explicar esse tipo de coisa, né? Porque você não tem certeza de nada. Sim, sinal dos tempos. A pergunta ela é assim, daqui a alguns anos, como é que você gostaria de ser lembrada pelo público? Pelo público não, ou por alguém que descubra, né? Veja lá o teu acervo, tal, né? Como atriz, como é que você gostaria de ser lembrada? Sei lá, eu acho que uma pessoa que me assistiu, por exemplo, gostaria de ser lembrada, poxa, gostava muito do trabalho dessa atriz. Certo. Isso para a gente é tudo que a gente quer, né? Sim. Tem alguma pergunta que eu poderia ter feito e porventura deixei de fazer? Tem alguma coisa que você gostaria de que eu tivesse perguntado a você? Você teria uma pergunta? Não. Certo, tá bom. Bom, aqui no final inverte. Você teria uma pergunta a fazer para mim? Alguma coisa que você perguntaria? O que você pretende fazer com todo esse material que você está colhendo? Essa pergunta todo mundo faz. Não, eu já disse, eu estou fazendo a Bíblia da Dramaturgia. É um livro, tem um livro, também vai ter o acervo, né? Vai ter o acervo do material, com os depoimentos, e uma proposta de, sei lá, um museu, né? Fazer um museu, enfim. Daria para fazer um documentário também, né? Só que para ter um documentário teria que ter as imagens de época também, né? Porque são várias décadas. Eu tenho atores aqui que vieram lá dos anos 50, né? 40, alguns até já morreram. Então eu fui muito longe na fonte, né? Eu não tenho um canal ali só para publicar entrevistas, né, e deixar ali para todo mundo assistir. Não, a coisa vai muito mais além, né? Eu faço trabalho de fato investigativo. Maravilhoso. Esse seu trabalho aí não é fácil, eu admiro muito, viu? Eu agradeço. Eu estou atrás dos autores, né? Alguns autores eu não... Autores, diretores, né? Eu estou ainda atrás, porque eu tô no sul do país, eu não estou em São Paulo. Se tivesse São Paulo, eu já estava fazendo... Você está no sul? Eu não sabia. Você mora aqui. Atualmente sim, mas aqui já ocorreram 2 festivais, eu tive que ficar, eu viajava pelo país. Eu gravei todo o Porto Verão Alegre, tiveram peças clássicas, como Bailei na Curva, e outros autores, outros autores e peças que vieram do sul do país, vieram para cá. Todas eu levei equipe para documentar, né? Às vezes a produtora não tem quem documente as peças. Então as pessoas acho que estão muito pouco rodadas nisso, porque um grupo que não sabia se queria gravar ou não, depois que descobriu que eu gravei, se arrependeu, porque eles precisaram das minhas imagens para concorrer no edital. Eles não tinham nada para mostrar. Então, só para dar um exemplo. Aí eu expliquei para o Flávio Galvão... É que você está nativo o tempo todo. Isso, sim. Gravando. É um trabalho de documentarista que eu faço. Né? Eu sou um dramaturgo, mas é um trabalho de documentarista. Também tem trabalho de documentarista. Tem tudo documentado. Então, por exemplo, eu falei para o Flávio Galvão, ele entendeu, ele mandou lá o teaser da peça dele, falei, a partir de agora, esse ano, eu vou divulgar todas as peças que vocês queiram que eu divulgue aqui, de todo o país. Então, estou divulgando, o pessoal manda. Que bom. Então, eu tenho várias plataformas para divulgar, não é só o que aparece no canal, né? Aparece lá no LinkedIn, aparece lá no Twitter, aparece lá não sei aonde, entende? Coisa muito ampla. Você está de parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. E a gente precisa disso.
Está um pouco esvaziado, né, pelo que eu observo, né? E parece que a cidade, assim, depois da pandemia, parece que... Olha, te juro, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Claro, eu não sou tão velho, mas também não sou um garoto. Mas, assim, quando eu saí da peça Bailei na Curva, que é em Porto Alegre, foi, né, a remontagem de 40 anos. Eu comecei a caminhar pela rua clássica que tem, eu contei para o Flávio Galvão a história, que eu comecei a caminhar ali pela Rua da Praia. A Rua da Praia é uma rua clássica, que naquela rua tinha um hotel, que inclusive eu conheci o Mário Quintana, né, e tudo mais. Mas quando eu comecei a andar pela rua, só tinha eu caminhando. Apenas eu. Eu senti que aquilo ali foi um pós-pandemia. Parece que assim, me parece, posso estar enganado, que a cidade diminuiu, ou as cidades diminuíram. Esvaziou. Eu acho que não sei. Eu tenho uma estranha... Muita gente foi para o interior, né? Ou Muita isso. gente foi. Pode ser. Pode ser morte ou pode ser um esvaziamento. Por um período que não foi nada fácil, né? Foi uma experiência nova para o Brasil. E aí também agora segue o festival, né, que é... Agora tem de São Pedro, né, que é um festival que está trazendo todas as peças. Então a coisa segue. Me chama, eu vou lá, né? Enfim, participo, gravo. Estamos aí. Então tá. Eu agradeço a tua... Eu que agradeço, Emerson. Muito bom estar com você. Até que enfim a gente se encontrou. Até que enfim, sim. E sucesso para você aí. Né? Obrigada e para você também. Certo, valeu.